acesso à informação, na verdade, regulamenta um princípio que já é um princípio da nossa Constituição, né, que determina que os cidadãos devem ter acesso a tudo que é feito pelo governo. Então, basicamente, se chama o princípio da publicidade dos atos do governo. Tudo que é do governo deve ser público, por definição. E a lei de acesso existe, na verdade, para regulamentar esse princípio. Antes da gente ter a lei de acesso, a gente não tinha nada que garantisse, por exemplo, como, né? Então, assim, beleza, tudo que é do governo tem que ser público, mas em que medida, como isso deve ser feito, em que meios isso deve ser feito, se eu faço uma pergunta para o governo, como ele tem que responder. Uma das coisas muito importantes que ela faz é regulamentar que sigilo é exceção e a prática é a abertura. Então, basicamente, tudo que é produzido pelo governo, você pode pedir, você pode perguntar e deveria estar aberto e disponível, inclusive agora, por causa da lei de acesso, na internet. Se não está, tem um problema. Então, se você tem que classificar e colocar em condição de sigilo informações específicas, com justificativa, por tempo determinado, e todo o resto tem que ser público e tem que ser de acesso das pessoas. E, além disso, ela determina uma série de... Ela determina, por exemplo, o que é transparência ativa. Então, sabendo que tudo é público, como os governos têm que publicar, como devem ser, por exemplo, a publicação na internet é uma dessas determinações. Então, né, disponibilizar informação para as pessoas não significa colocar dentro do seu próprio jornal interno de órgão público. Significa colocar na rede para mais pessoas poderem ter acesso. E também regulamenta a transparência passiva, que é um dispositivo que a gente não tinha no Brasil até pouco tempo, que é a capacidade das pessoas poderem fazer pedidos de acesso à informação pública. Então, hoje, se você faz uma pergunta para um órgão público que tem que estabelecer esse canal, tem que existir esse canal de diálogo com o cidadão, você tem 20 dias no máximo para resposta, 10 dias de prazo de extensão, se você precisar, justificados, e tem ali uma série de formas que essa informação tem que ser entregue. Você não pode simplesmente fechar o canal de diálogo com um cidadão ou uma cidadã que faz uma pergunta. Todo órgão público é obrigado por lei a responder, mesmo responder essa informação não está comigo, indicar quais são os caminhos para obter aquele dado ou informação solicitado e, de fato, assim, manter essa conversa aberta com o cidadão. Basicamente para isso que a lei de acesso à informação serve. Assim. Ela serve para que a gente tenha um caminho e tenha um procedimento para poder ter acesso à informação pública, né? Que não simplesmente seja um princípio abstrato, mas que exista um procedimento pelo qual o governo tem que fazer isso para ceder informação para as pessoas. A lei de acesso está em vigor já há mais de um ano, né? Então, ela entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e desde então já teve muito mais de 50 mil pedidos de acesso à informação que servem, na verdade, acho que tanto eles são importantes como princípio, a possibilidade deles existirem garante que a gente vive em democracia, porque as pessoas podem fazer perguntas e receber uma resposta, e isso é importantíssimo para esse caráter, mas eles também ajudam a fazer matérias, reportagens, projetos, então tem muitos jornalistas que usam a lei de acesso à informação para fazer seu trabalho hoje. A gente, na comunidade de Transparência Hacker, que somos ativistas e usamos a internet para construir projeto com informação pública, usamos a lei de acesso para conseguir dados para fazer esse projeto, e tem ali uma série de casos bem-sucedidos. Então agora, por exemplo, com essa história, essa crise dos transportes, tem uma ativista em São Paulo, a Daniela Materna, que está fazendo uma série de pedidos de acesso à informação relacionados a transporte e tem conseguido, na verdade, que os órgãos públicos não apenas respondam para ela, mas que façam transparência ativa com base nesses pedidos. Então isso que ela pediu hoje já está disponível no site de vários dos órgãos do governo como padrão para qualquer pessoa poder acessar. A gente está criando cultura, na verdade, né? Estamos começando agora, né? Com um ano de lei de acesso, não dá muito para você dizer que isso já é uma prática recorrente em todos os órgãos de governo. A gente está, pouco a pouco, estabelecendo esse diálogo, descobrindo quais são as coisas que são mais importantes para as pessoas terem, como esse acesso tem que acontecer. E é mais ou menos isso, mas acho que a gente já está léguas além do que acontecia quando a gente não tinha lei de acesso à informação. Você simplesmente podia perguntar e nunca receber resposta nenhuma, não ter nenhum caminho de recurso para isso. E acho que a gente tem que brigar para que seja cada vez mais assim, né? Para que municípios, estados, órgãos públicos em geral, que todos eles são atingidos pela lei, tenham noção de que eles têm que ter um canal para pergunta, têm que responder e têm que fazer transparência ativa também. A história da publicidade do salário é uma questão super complicada, porque ela é tão polêmica e ela é tão menor do que, de fato, essa lei apresenta, né? Acabou virando ali uma última milha, sendo que é uma zona cinzenta. Eu, particularmente, sou a favor da publicação do salário de funcionário público, claro. Eu acho que quando você é funcionário público, esse é um caráter da sua profissão, da sua posição naquele momento. E é como se os seus chefes não soubessem o seu salário, isso não faz sentido, né? Mas fora, acho que, colocando à parte essa questão, a lei é muito maior, ela garante, na verdade, publicidade de tudo, né? E a gente precisa
Acho que, na verdade, abrir um pouco a lente para olhar isso. O salário de funcionário é das informações, para mim, menos úteis. Assim. Eu acho ela importante por princípio de abertura, mas o que a gente quer é dado de política pública, dado de que onde está sendo aplicada a grana da saúde, como isso está acontecendo, entendeu? Qual é a condição das escolas da minha cidade, do meu estado. Né? Vai muito além da coisa do orçamento, da coisa do caçar corrupto. Tem a ver, na verdade, com entender como a gestão pública funciona, muito melhor do que a gente entende hoje, que a gente só entende pelo discurso, não, na verdade, pela aplicação real, né, do poder dessas políticas. A gente não tem noção do que realmente está acontecendo na gestão. E acho que tem mais a ver com isso, assim, com tornar esses processos mais claros para a população, compartilhar a responsabilidade, né, permitir que as pessoas olhando para isso participem de uma forma muito mais qualificada. E acabou ficando, na verdade, acabou se elegendo alguns temas polêmicos ali que viraram a última milha do acesso à informação. E que repercussão midiática disso é enorme, claro, mas acho que é lembrar todo mundo que é servidor público que não é sobre isso que a lei fala. A lei fala sobre garantir o acesso à informação, que é do poder público, que é nosso, né? Que na verdade numa democracia pertence de fato às pessoas, para todas as pessoas. Então tem uma questão muito maior envolvida aí, né? Que, na verdade, você recebeu os dados e você tem que fazer alguma coisa com eles, né? A gente, na verdade, deixa muito claro que esse tipo de transparência não acontece só na ponta do governo. Isso depende de uma ação muito mais engajada das pessoas para processar essas informações e entender o que está acontecendo com elas. E não é uma responsabilidade só da mídia. Quando a gente tem acesso à informação nesse formato e quando a gente tem a tecnologia da informação à nossa disposição, como a gente tem hoje. A gente tem várias ferramentas livres abertas na internet para poder olhar para esses dados, remixar esses dados e pensar o que fazer com eles. A responsabilidade já vira de todo mundo, assim. Então, tem um papel muito importante até para as pessoas que estão aqui nesse evento hoje, porque muitas delas estão trabalhando ali na ponta do governo, abrindo informação e tornando a informação mais segura, garantindo que haja integridade, que haja anonimização de dados para que ela possa ser disponível. E quem está fora do governo, quem está trabalhando na outra ponta, são as pessoas que, na verdade, vão criar esses sistemas de entendimento dos dados primários que vêm do governo ali, porque uma tabela gigantesca com 50 mil entradas não necessariamente informa ninguém, né? Você precisa, na verdade, conseguir rever isso. E acho que é tirar um pouco o foco da lei de acesso dessa coisa do encontrar desvio de grana pública, assim. Não, é uma das possibilidades. Fazer controle social é uma das possibilidades dessa lei. E a gente tem para fazer controle social todos os recursos que a gente sempre teve. Então, existe, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, tem todo um procedimento de processar corrupção via Ministério Público, não tá aí, assim, e é de fato, um dos grandes poderes que essa lei pode ter, né? Não é à toa que ela, hoje, quem está ali guardando o ESIC, que é o Sistema de Acesso à Informação Pública, é a Controladoria Geral da União, que tem muito a ver com, é um órgão de controle. Agora, acho que também abrir um pouco para a ideia de usar a lei de acesso para fazer participação social, né? Para usar a lei de acesso, porque sem entender o que acontece dentro do governo, as pessoas não podem participar da política. Então, usá-la especialmente para a gente poder criar formas de participação, né? Para que as pessoas, sabendo qual é a condição das escolas do estado delas, participem das conferências, criem suas próprias estruturas e seus próprios fóruns, encontros, para poder acessar essa gestão pública e falar um pouco melhor do que elas querem que seja essa política.